Em um jogo de aparências, um homem bilionário finge ser paraplégico para conquistar o coração de uma garota e ganhar uma aposta que foi feita com os amigos. Contudo, quando a verdade vem à tona, sua realidade se desmorona, quando ela reage de maneira inesperada, deixando-o atônito e completamente chocado. O sol se levantava timidamente sobre a cidade, pintando o céu com tons dourados e anunciando um novo dia. No luxuoso apartamento de Lewis Matthews, o empresário bilionário e playboy conhecido por sua vida extravagante, a manhã começava com uma rotina meticulosamente planejada. Lewis era um homem de negócios implacável, mas também valorizava sua saúde e bem-estar. Assim, antes mesmo de mergulhar nas complexidades do mundo corporativo, ele dedicava parte de sua manhã a cuidar de si mesmo. Uma sessão intensa na academia e uma revigorante caminhada matinal faziam parte de sua rotina diária. Esses momentos eram cruciais para manter sua mente afiada e sua energia inesgotável, características que o tornavam um líder temido e admirado. Ao chegar à sua empresa, Matthews Enterprises, Lewis assumia o controle com uma determinação firme e estratégica. Sua equipe respeitava não apenas seu poder financeiro, mas também sua habilidade inata de tomar decisões precisas e de pensar à frente. Um evento recente mostrou seu tato nos negócios, uma fusão estratégica que levou a empresa a novos patamares de sucesso, garantindo sua posição como um dos magnatas mais influentes da cidade. No entanto, a noite revelava uma faceta diferente de Lewis. Ao cair das sombras, ele se transformava em um conquistador, frequentando os locais mais exclusivos da cidade em busca de diversão e prazer. Mulheres bonitas e sofisticadas eram parte integrante de seu estilo de vida. No entanto, Lewis mantinha uma regra rígida e não se envolver emocionalmente. Ele era mestre na arte da sedução, mas fugia de qualquer compromisso sério. Durante uma dessas noites de festa e flerte, uma das mulheres com quem ele estava teve uma conversa séria, expressando seus sentimentos e desejos por algo mais do que uma relação passageira. Lewis ouviu com cortesia, mas sua resposta foi firme e clara: "Não estou interessado em compromissos, só em diversão. Se isso não é o que você quer, talvez seja melhor seguirmos caminhos diferentes." Para ele, a vida era uma sucessão de experiências fugazes, onde o prazer momentâneo era mais valioso do que qualquer laço emocional. Quando percebia que uma das suas conquistas buscava algo além de uma noite de diversão, ele habilmente se afastava, deixando para trás corações partidos e promessas vazias. Assim era a vida de Lewis Matthews, um homem cuja fortuna e charme encantavam a todos, mas cujo coração permanecia resguardado em um casulo de frieza e desapego. O dia começou com um telefonema que mudaria tudo para Lewis Matthews. A voz do outro lado da linha trazia a triste notícia que ele temia há algum tempo: sua mãe havia falecido. O empresário, acostumado a controlar todos os aspectos de sua vida, sentiu uma onda de emoções conflitantes invadir sua mente. Sem perder tempo, Lewis se dirigiu ao cemitério para o velório de sua mãe. Lá, ele foi recebido pelas condolências dos familiares e amigos, todos compartilhando histórias e lembranças da mulher que o criou com amor e dedicação. As memórias felizes fluíam à medida que os presentes relembravam momentos de alegria em família, como as festas animadas que sua mãe organizava todos os anos e as viagens memoráveis que fizeram juntos. No fim do velório, seu irmão mais novo se aproximou e entregou a Lewis a chave da casa da mãe. Era um gesto simbólico, mas carregado de significado. Aquela casa representava não apenas um espaço físico, mas um refúgio de memórias e sentimentos. Ao chegar na casa da mãe, Lewis se viu diante de uma mistura de nostalgia e melancolia. Ele se aproximou da cadeira de rodas de sua mãe, um objeto que agora carregava um peso emocional ainda maior. Sem pensar muito, ele se sentou na cadeira, imaginando como era a vida dela, sua rotina, suas alegrias e desafios. Enquanto folheava os álbuns de fotos, Lewis mergulhou em memórias felizes e a última viagem que fizeram juntos, o sorriso radiante de sua mãe em seu aniversário, os momentos de cumplicidade em conversas tardias. Cada lembrança era um tesouro guardado em seu coração, revelando a profundidade do amor entre mãe e filho. Olhando ao redor, Lewis viu os pertences de sua mãe, cada objeto contando uma história única. Ele se viu recordando dos conselhos sábios que ela lhe dava, das vezes em que ela o apoiava incondicionalmente e até mesmo das discussões acaloradas que tiveram. Enquanto mergulhava nas memórias da casa de sua mãe, Lewis foi surpreendido pela chegada repentina de uma mulher deslumbrante. Seus olhos se encontraram, e ele sentiu uma leve perturbação em sua habitual calma. A mulher explicou que era nova vizinha e ofereceu sua ajuda para o que fosse necessário. Sua gentileza e simpatia eram evidentes, e Lewis se viu intrigado pela presença dela naquele momento de introspecção. Observando-a atentamente, ele notou sua beleza marcante, a confiança em seu olhar e a energia contagiante que ela emanava.
Um pensamento surgiu em sua mente. Sem hesitar, Lewis decidiu agir por impulso. Ao perceber que a garota parecia genuinamente preocupada com sua suposta condição de paraplegia, ele fez algo inesperado e fingiu estar paralisado, movendo-se com dificuldade e expressando dor nas feições. A nova vizinha não hesitou em oferecer sua ajuda, prometendo estar ali para ele no que precisasse. Ele sentiu uma mistura de excitação e culpa por enganá-la, mas a oportunidade de se aproximar dela era irresistível. Assim, sob a fachada de um homem paraplégico, Lewis embarcou em uma jornada de mentiras e enganos, tudo para alimentar sua crescente fascinação pela nova vizinha e, quem sabe, descobrir mais sobre essa mulher misteriosa que havia entrado em sua vida de maneira tão inesperada. No dia seguinte, na empresa, Lewis estava determinado a manter sua farsa. Ele chamou sua assistente e pediu-lhe discretamente que trouxesse uma pilha de roupas velhas para ele. Era parte de seu plano para continuar enganando sua nova vizinha. Com as roupas em mãos, Lewis partiu novamente para a casa de sua mãe. Chegando lá, ele se acomodou na cadeira de rodas, preparando-se para mais uma atuação convincente. Quando a nova vizinha apareceu, ele a cumprimentou com um sorriso forçado e agradeceu por sua gentileza anterior. Ela parecia genuinamente preocupada com ele, e isso alimentava ainda mais sua necessidade de manter a farsa. Usando sua falsa deficiência como pretexto, Lewis convidou a vizinha para tomar um café com ele ali mesmo, na casa da mãe. Ela aceitou prontamente, demonstrando mais uma vez sua natureza acolhedora e prestativa. Enquanto conversavam, Lewis se esforçou para manter a fachada de um homem paralisado, mas por dentro sentia um turbilhão de emoções contraditórias. A presença da vizinha despertava nele um desejo genuíno de conhecer mais sobre ela, mas sua mentira pendia como uma sombra sobre o momento. Durante a conversa, a vizinha compartilhou detalhes sobre sua vida e mencionou um almoço em família que teria no próximo fim de semana. Lewis viu nisso uma oportunidade de se aproximar ainda mais dela, mesmo que isso significasse continuar com a mentira. Assim, ele aceitou o convite para o almoço em família, sabendo que cada passo adiante na relação com a vizinha era um passo mais profundo na teia de mentiras que ele havia tecido. No dia do almoço em família, Lewis chegou à casa de Valentina com uma mistura de expectativa e ansiedade. Ele foi apresentado a todos os membros da família, incluindo os pais de Valentina, que o receberam calorosamente. A atmosfera era aconchegante e acolhedora, e Lewis se esforçou para manter sua fachada de homem paraplégico. Durante o almoço, a irmã de Valentina, Carolina, chegou. Lewis ficou instantaneamente encantado com sua beleza radiante. Ela exalava uma aura de confiança e elegância, e ele não conseguia desviar os olhos dela. Carolina se aproximou do carro para ajudar Valentina a descer. Nesse momento, Lewis ficou atordoado ao perceber que ela também era paraplégica. Uma mistura de surpresa e decepção se instalou em seu coração. Ele não esperava encontrar outra pessoa naquela situação naquele dia, muito menos atraente como Carolina. Ao ver Carolina descer do carro e se aproximar, Lewis sentiu uma onda de emoções conflitantes. Por um lado, ele estava fascinado por sua beleza e presença marcante. Por outro lado, a revelação de que ela também era paraplégica o deixou confuso e desconcertado. Foi então que ele percebeu o verdadeiro motivo pelo qual Valentina o havia convidado para o almoço. Era para apresentá-lo à sua irmã, Carolina, acreditando que os dois poderiam se dar bem por compartilharem da mesma condição física. Lewis foi apresentado a Carolina, a irmã de Valentina, durante o almoço em família. Ele fez um esforço para parecer interessado enquanto conversavam, mantendo um sorriso polido nos lábios. No entanto, no primeiro momento, ele não se sentiu particularmente interessado nela, especialmente porque ela é paraplégica. Carolina, com sua personalidade cativante e inteligência perceptível, tentava manter a conversa animada e envolvente. Ela compartilhava histórias interessantes sobre sua vida e suas paixões, mas Lewis lutava para se conectar verdadeiramente com o que ela estava dizendo. No final do almoço, Lewis se despediu de Valentina, Carolina e sua família, agradecendo pelo convite e pela hospitalidade. Enquanto dirigia de volta para sua casa, Lewis refletiu sobre o que havia acontecido naquele dia. Ele sabia que as coisas haviam mudado irrevogavelmente em sua relação com Valentina, Carolina e sua família. No dia seguinte ao almoço em família, Lewis se viu conversando com seus amigos em um bar, compartilhando um pouco do que havia acontecido. Ele descreveu o encontro com Valentina, sua nova vizinha, e também mencionou a presença marcante de Carolina, a irmã dela. Seus amigos, conhecidos por seu espírito desafiador e brincalhão, não perderam a chance de provocá-lo. Entre risadas e piadas, eles o desafiaram a encontrar-se com Carolina novamente e convencê-la a passar uma noite com ele, como parte de uma aposta divertida entre eles.
Lewis, sempre pronto para um desafio e buscando distrações para as complexidades de sua vida pessoal, aceitou o desafio de seus amigos. A aposta foi lançada, e ele se comprometeu a encontrar uma maneira de se aproximar de Carolina novamente, sem revelar suas verdadeiras intenções. Lewis chama Carolina para sair, e os dias se transformam em uma série de encontros encantadores. Durante esse tempo juntos, Lewis tem a oportunidade de conhecê-la melhor, entender sua rotina e descobrir seus talentos. Ele fica especialmente encantado ao descobrir que ela é uma talentosa violinista, e também tem a chance de conhecer e gostar dos amigos dela. Conforme o relacionamento deles se desenvolve, Lewis se sente cada vez mais conectado a Carolina. Ele admira sua força, sua paixão pela música e a maneira como ela encara a vida com otimismo e determinação. Em um certo dia, durante um jantar íntimo, Lewis decide que é hora de revelar a verdade para Carolina. Ele começa a contar sobre sua farsa, mas no último momento, a coragem o abandona e ele desiste, temendo a possível reação dela. Paralelamente, Carolina compartilha com sua irmã a felicidade de ter alguém que a ama verdadeiramente. Ela expressa sua gratidão por ter encontrado alguém como Lewis, que a admira e respeita genuinamente, sem olhar para ela com pena, mas sim com admiração e carinho. Enquanto o relacionamento de Lewis e Carolina se aprofunda, a tensão entre a verdade e a farsa cresce, criando uma atmosfera de suspense e incerteza sobre o futuro do casal. Durante um jantar romântico, Carolina pergunta a Lewis como foi que ele ficou paralisado. Sem hesitar, Lewis inventa uma história sobre ter caído de um cavalo. Carolina hesitou por um momento antes de compartilhar sua história com Lewis. Ela sabia que era um passo importante, um mergulho profundo em sua vulnerabilidade, mas também entendia que era necessário para fortalecer ainda mais o vínculo especial que compartilhavam. Com a respiração pausada e os olhos fixos nos de Lewis, Carolina começou a contar sua história. Ela descreveu o dia fatídico do acidente de carro, a sensação de terror quando perdeu o controle do veículo, e a dor avassaladora que se seguiu ao acordar no hospital e descobrir que estava paralisada da cintura para baixo. As lembranças da luta pela recuperação, as horas intermináveis de terapia e a incerteza do futuro ecoaram em suas palavras, trazendo à tona emoções profundas e intensas. À medida que Carolina compartilhava sua jornada de superação, Lewis sentia um misto de admiração, compaixão e profundo respeito por ela. Ele ouvia atentamente cada detalhe, absorvendo não apenas a dor do passado de Carolina, mas também sua força e coragem inabaláveis. Era como se uma nova camada de compreensão se formasse entre eles, baseada na empatia genuína e na capacidade de se conectar em um nível mais profundo do que nunca. Depois do jantar, eles decidem passar a noite juntos. A paixão e a intimidade entre eles se intensificam, e Lewis, em um momento de impulso, tira uma foto para provar aos amigos que ganhou a aposta. No entanto, ao olhar para a foto, ele sente uma mistura de emoções conflitantes e decide não mostrá-la aos amigos. Os dias passam, e Lewis percebe uma mudança significativa em sua forma de pensar e sentir. Ele começa a entender que sua atração inicial por Carolina se transformou em um profundo amor. Ele se vê pensando nela constantemente, preocupando-se com seu bem-estar e desejando construir um futuro ao seu lado. À medida que seu amor por Carolina floresce, Lewis enfrenta um dilema interno. Ele sabe que a verdade sobre sua falsa deficiência precisa ser revelada, mas teme as consequências dessa revelação. Ele se questiona se Carolina será capaz de perdoá-lo e continuar amando-o após descobrir a verdade. No entanto, uma coisa é certa, o amor que Lewis sente por Carolina é genuíno e profundo. Ele está determinado a fazer o que for preciso para proteger esse amor e construir um relacionamento baseado na honestidade e na verdadeira conexão emocional. Foi em um momento de profunda melancolia que Zack, o irmão mais velho de Lewis, decidiu voltar à casa de sua falecida mãe em busca de álbuns de família. As lembranças da infância inundaram seus pensamentos enquanto ele vasculhava os antigos registros de sua família. No entanto, esse momento de nostalgia se transformou em choque e preocupação quando Zack se deparou com Valentina, a vizinha próxima da família. O tom casual da conversa inicial rapidamente se dissipou quando Valentina mencionou de forma casual a condição de saúde de Lewis. Zack, surpreso e intrigado, pediu mais detalhes, sem imaginar o que estava prestes a descobrir. Foi então que a verdade surgiu diante dele como uma revelação dolorosa: seu irmão, Lewis, estava fingindo ser paraplégico. O impacto dessa descoberta foi avassalador para Zack. Enquanto sua mente trabalhava freneticamente para processar o que isso significava. A ideia de que Lewis estava enganando a todos ao seu redor era difícil de aceitar. A responsabilidade pesava sobre os ombros de Zack. Ele sabia que não poderia guardar essa revelação para si mesmo, pois a honestidade estava em jogo.
Com determinação e um coração pesado, Zack decidiu agir. Ele contou a Valentina toda a verdade sobre a falsa paralisia de Lewis, na esperança de encontrar uma solução para essa situação delicada. Valentina, após receber a chocante revelação de Zack sobre a falsa paralisia de Lewis, sentiu uma mistura intensa de surpresa e indignação. Seu primeiro impulso foi confrontar Lewis, não apenas pela mentira em si, mas também pela consequência devastadora que essa falsidade poderia ter para sua irmã, Carolina. O confronto entre Valentina e Lewis foi marcado por uma atmosfera carregada de emoções intensas. Valentina não hesitou em expressar sua decepção e sua determinação em resolver essa situação da melhor maneira possível para todos os envolvidos. Ela exigiu que Lewis revelasse a verdade a Carolina em um prazo de 2 dias, deixando claro que, se ele não o fizesse, ela mesma tomaria essa decisão. Essa conversa séria e emocional entre Valentina e Lewis foi um momento crucial, onde as máscaras caíram e a verdade nua e crua veio à tona. Lewis, assustado com as consequências devastadoras dessa revelação, sentiu o peso de sua mentira e o impacto que isso poderia ter no relacionamento com Carolina. Ao prometer a Valentina que contaria a verdade, Lewis não apenas tentava evitar a intervenção de Valentina, mas também confrontava seus próprios medos e dilemas internos. Ele estava angustiado e receoso de perder Carolina, a mulher por quem estava se apaixonando genuinamente, mas ao mesmo tempo sabia que a honestidade era o caminho certo, mesmo que isso significasse enfrentar as consequências dolorosas de suas ações. Essa situação deixou Lewis em um estado de turbulência emocional, onde o peso da mentira e o medo do desconhecido se misturavam com o desejo sincero de fazer o que era certo. O prazo estabelecido por Valentina trouxe uma pressão adicional, enquanto Lewis tentava encontrar coragem e determinação para enfrentar a verdade e lidar com as repercussões que viriam a seguir. Lewis passou os dias seguintes após a revelação da falsa paralisia em um estado de profunda reflexão e agitação emocional. Cada momento era permeado pela consciência pesada do que tinha feito e pela incerteza do que aconteceria a seguir. No entanto, uma determinação silenciosa começou a surgir em seu coração, uma determinação de enfrentar a verdade e enfrentar as consequências de suas ações. Foi em uma noite tranquila, iluminada pela suave luz das velas e envolvida pelo aroma tentador de comida preparada com carinho, que Lewis decidiu criar coragem e contar a verdade a Carolina. Ele preparou um jantar romântico, cada detalhe cuidadosamente pensado para criar um ambiente acolhedor e íntimo. Enquanto ele arrumava a mesa, sua mente estava repleta de pensamentos sobre como abordar o assunto, como expressar seu remorso e como garantir a Carolina que seu amor era genuíno, mesmo que tenha sido construído sobre uma mentira. O som suave da música preenchia o ambiente, criando uma atmosfera de expectativa e tensão. Quando Carolina chegou, sua beleza iluminou a sala, mas seus olhos mostravam uma leve preocupação, como se sentisse a tensão no ar. Lewis a recebeu com um sorriso gentil, mas havia uma seriedade em seus olhos que não passou despercebida por ela. Durante o jantar, Lewis escolheu suas palavras com cuidado. Ele começou falando sobre o amor que sentia por Carolina, sobre como ela havia trazido luz para sua vida de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível. Ele expressou seu arrependimento por não ter sido completamente honesto desde o início, por ter deixado o medo e a insegurança guiar suas ações. À medida que a noite avançava e o jantar chegava ao fim, Lewis encontrou coragem para finalmente contar a verdade a Carolina. Ele admitiu sua mentira, explicou os motivos por trás dela, mas enfatizou que seu amor por ela era genuíno e profundo, e que ele estava disposto a enfrentar qualquer consequência para reconstruir a confiança e a honestidade em seu relacionamento. O silêncio que se seguiu após sua confissão foi ensurdecedor. As emoções se misturavam no ar. O jantar romântico chegou ao seu momento mais crucial quando Lewis finalmente teve a coragem de contar a verdade a Carolina. As palavras de confissão deixaram o ar carregado de expectativa e tensão, mas foi a resposta de Carolina que trouxe uma reviravolta inesperada ao ambiente. Enquanto Lewis expunha a verdade sobre sua falsa paralisia, Carolina ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra com uma expressão séria, porém não surpresa. Quando Lewis terminou sua confissão, esperando uma reação explosiva ou de desapontamento, Carolina surpreendeu-o com sua calma e sua própria revelação. Lewis, eu já sabia, Carolina disse, sua voz calma e firme. Lembro-me de uma ocasião em que você se levantou da cadeira de rodas sem perceber que eu estava observando. Naquele momento, eu poderia ter confrontado você, questionado sua mentira, mas algo dentro de mim escolheu não fazer isso. A confissão de Carolina abriu um novo capítulo na conversa. Ela explicou que, na época em que testemunhou Lewis andando sem auxílio da cadeira de rodas, estava profundamente envolvida emocionalmente e temia confrontar a verdade. Ela admitiu que gostava muito de ser amada, e o amor que sentia por Lewis era forte o suficiente para adiar a confrontação. A revelação de Carolina deixou Lewis atordoado.
Ele não esperava que ela já soubesse da verdade, e menos ainda que ela tivesse escolhido não confrontá-lo. A complexidade dos sentimentos de Carolina era evidente, uma mistura de amor, decepção, e a necessidade de entender o que isso significava para o futuro deles. Enquanto o jantar chegava ao fim e a noite se prolongava em conversas profundas e reveladoras, Lewis e Carolina enfrentavam uma nova realidade em seu relacionamento. 1 ano se passou desde aquela noite reveladora em que a verdade veio à tona entre Lewis e Carolina. O caminho não foi fácil, mas juntos, eles enfrentaram os desafios, fortalecendo seu amor e construindo uma nova base de confiança e honestidade em seu relacionamento. Lewis percebeu que não poderia viver sem Carolina ao seu lado. Ele reconheceu o valor de seu amor, não apenas como uma fonte de conforto e alegria, mas como um catalisador para sua própria transformação e crescimento pessoal. Assim, em um momento de profunda emoção e compromisso, Lewis ajoelhou-se diante de Carolina em um lugar especial para eles e pediu sua mão em casamento. As lágrimas de felicidade nos olhos de Carolina foram a resposta mais sincera e amorosa que ele poderia ter imaginado. 5 anos depois, o nascimento do primeiro filho, fruto desse amor renovado e fortalecido, trouxe uma nova alegria e significado às suas vidas. Segurando o bebê nos braços, Lewis e Carolina olharam para o futuro com esperança e gratidão, sabendo que enfrentariam todos os desafios que viessem com amor, confiança e o compromisso de construir uma família amorosa e feliz. E assim, a jornada de Lewis e Carolina continuou, com cada capítulo escrito com amor, respeito e dedicação, provando que o amor verdadeiro pode superar todas as adversidades e florescer. Se você gostou dessa história, apoie o canal, se inscreva, deixe seu like e um comentário. Um forte abraço e até a próxima história.